Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas de língua portuguesa do 8º ano. Deixamos um recadinho para vocês aí no cantinho. Minha pátria é a língua portuguesa. Como é bom estudar a nossa língua materna, não é verdade? Hoje, dia 27/4, segunda-feira, todo mundo com gás, animado para começar a semana. Nós faremos a correção das atividades e uma revisão de todos os conteúdos trabalhados na aula anterior. Vamos lá! Leia o texto a seguir e responda às questões. Um tribunal formado por crianças. Quebrar a janela do vizinho ou destruir a bicicleta de uma colega de propósito são crimes em alguns lugares dos Estados Unidos. Não é porque o criminoso é uma criança que não merece ser punido. Não é lógico que ninguém vai à cadeia. Afinal, quem julga todos esses crimes são crianças. No bairro do Brooklyn, um dos mais violentos da cidade de Nova York, as crianças decidem qual será o castigo do criminoso mirim. A experiência tem mostrado bons resultados. Quase todas as crianças que são julgadas não voltam a cometer erros. Já pensou se essa moda pega? Letra A. Retire do texto 2 apostos especificativos. Então, nós vamos ter lá na oração, quando falo, bairro do Brooklyn, é um aposto especificativo, está especificando qual que é o bairro. E Nova York é onde fica essa cidade que tem esse bairro. Então, é do Brooklyn e Nova York. Justifique o uso das vírgulas em no bairro do Brooklyn, um dos mais violentos da cidade de Nova York, as crianças. Por que foram usadas essas vírgulas? Porque elas isolam um aposto explicativo. Continuando, número 2, você deve circular os vocativos dessas frases. Vocativo é chamamento ou interpelação. Daniel, venha cá. Vocativo, Daniel. Onde você está, Renato? Vocativo, Renato. Vamos estudar, Márcia. Amanhã teremos prova. Vocativo, Márcia. Meu Deus, como isso pode acontecer? Vocativo, meu Deus. No 3, nós vamos sublinhar os apostos explicativos e circular os apostos enumeradores. Vamos diferenciar? O explicativo, ele geralmente fica entre vírgulas, entre travessões e vai explicar fazendo referência a um termo que antecede a ele. Já o aposto enumerador vem depois de 2 pontos, enumera uma sequência de palavras relacionadas a um termo também anterior da oração. Na letra A, Brasília, capital do Brasil, foi fundada em 1960. Capital do Brasil, você deve sublinhar porque é um aposto explicativo. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é destaque em nosso país. Cidade maravilhosa, entre vírgulas, é explicativo, sublinhe. Aqui estão as frutas solicitadas. 2 pontos, vamos citar as frutas. Então, o aposto enumerador, você deve circular. Manga, laranja, abacaxi e melão. Chico Anísio, humorista cearense, faz muito sucesso. Humorista cearense explica quem é Chico Anísio, é um aposto explicativo, você deve sublinhar. Os livros a serem trabalhados este ano, no 8º ano, serão Poliana, Odisseia e Dom Quixote. Você deve circular, porque esse aposto é enumerador. Leia esta tira. Letra A. Há na tira 2 vocativos, ou seja, 2 termos de chamamento. Identifique-os. Suriá e tio Flip. Letra B. No balão do primeiro quadrinho, o termo o meu favorito explica o sanduíche. Como que se classifica esse termo? Se ele está explicando, especificando o sanduíche, ele é um aposto explicativo. Letra C.
Na fala de Suriá, no segundo quadrinho, o termo uma isca refere-se a sanduíche. Nesse caso, o termo uma isca é aposto ou predicativo do sujeito, por quê? Note que nós vamos ter um predicativo do sujeito, porque se trata de uma locução verbal, pode ser que nesse caso exerce uma função de ligação, ou seja, de um verbo de ligação na oração. Portanto, é um predicativo do sujeito. Na letra D, ao escrever as questões anteriores, você deve ter observado que o aposto tem um caráter nominal, isto é, uma natureza substantiva. Considerando o contexto, você deve comparar os termos destacados nas frases abaixo e explicar por que o da primeira frase é um aposto e o da segunda é adjunta adnominal. Vamos analisar as frases. O poeta Camões notabilizou-se na literatura mundial não só porque escreveu o poema épico Os Lusíadas, mas também porque foi um grande sonetista. Sonetista é quem escreve sonetos. Então percebam, o poeta Camões, neste caso, está especificando o nome do poeta. Portanto, nós temos aí um aposto especificativo. Então, na primeira frase, o termo destacado refere-se, nomeia o poeta. Trata-se de um aposto especificativo. Vamos para a segunda. Os sonetos de Camões falam de amor e do desengano da vida. O que falam de amor e desengano da vida? Os sonetos de Camões. Isso é um sujeito. Dentro desse sujeito, o núcleo é soneto. Então, tudo que acompanha um núcleo é classificado sintaticamente como adjunto adnominal. O artigo os é um adjunto adnominal e de Camões é uma locução adjetiva, também é um adjunto adnominal. Eu posso trocar, ó, os sonetos de Camões, os sonetos camonianos. Então, percebam que na segunda frase, o termo destacado acompanha o núcleo do sujeito sonetos, é uma locução adjetiva, portanto, trata-se de um adjunto adnominal. Leia a tira a seguir de Bill Watson e responda as questões. Sou ótima no inglês, né? Vocês estão percebendo, né? Porque os termos Calvin e querido no balão de fala da mãe do garoto estão isolados por vírgula? Difícil essa, né? Porque são vocativos, que indicam o quê? Chamamento, interpelação. Portanto, esses termos devem vir sempre isolados por vírgula. No número 3, nós vamos relacionar as colunas. A primeira coluna traz os tipos de aposto. O aposto explicativo, que é usado para explicar um termo antecessor, anterior. O 2, o aposto especificador, individualiza, coloca à parte o substantivo de sentido genérico, está nomeando. O 3 é um aposto enumerador, é uma sequência de termos usados para desenvolver ou especificar um termo anterior. E o aposto resumidor resume todos os termos anteriores. Geralmente, um aposto resumidor é um pronome, todos, ninguém, algum. Vamos lá. Cláudio Manuel da Costa nasceu nas proximidades de Mariana, vírgula, situada no estado de Minas Gerais. Neste caso, nós temos um aposto especificador. Especifica onde está situado Mariana. O aluno deve ir à escola munido de todo o material escolar. 2 pontos. Agora nós vamos enumerar: borracha, lápis, caderno, cola, tesouro e apontador. Trata-se de um aposto enumerador. Funcionários da limpeza, auxiliares, coordenadores, professores, todos devem comparecer à reunião. A palavra todos resume tudo que foi dito anteriormente. Trata-se de um aposto resumidor. Gregório de Matos
Autor do movimento barroco, é considerado o primeiro poeta brasileiro. Autor do movimento barroco está entre vírgulas e está explicando quem é Gregório de Matos. Portanto, trata-se de um aposto explicativo. Número 7. Agora, circule nas frases abaixo os apostos. Duas coisas incomodavam o avô. Logo depois do avô, nós temos 2 pontos, portanto, o barulho de crianças e o calor intenso é o aposto nesta oração. Um aposto enumerador. Está dizendo o que incomodava tanto o vovô. Letra B. Encontro-a às 10 horas na Praça da Independência, está especificando a praça, em frente às lojas americanas, está dizendo qual loja que é. Joana, filha de Dona Maria, comprou uma casa na praia. Filha de Dona Maria vai ser o aposto que está especificando quem é Joana. Machado de Assis, autor de A Mão e a Luva, dentre outros livros também, é considerado o maior escritor brasileiro. Então, autor de A Mão e a Luva é o aposto que especifica quem é Machado de Assis. Vestidos, blusas, camisas, saias, tudo. Olha o pronome aqui indefinido. Um aposto resumidor. Naquela loja é caro, é o que mais temos, né? Curitiba. Capital do Paraná, está dizendo, está fazendo a referência quem é Curitiba, qual é a cidade, é a capital do Paraná, é famosa por sua beleza. Espero um dia ir lá conhecer. Você quer ir? Muito. Leia a tirinha para responder as questões de 8 a 11 com o professor Marcelo. Vamos lá. Número 8 são questões de múltipla escolha. Número 8 no primeiro quadrinho, tanto na frase de Muqueta quanto na frase de Buana, 2 termos aparecem isolados por vírgula. Qual é a classificação sintática desses termos? Percebam que são chamamentos, interpelações, então trata-se de vocativos. No 9, que sinal de pontuação empregado na tira sugere que a personagem interrompeu, pausou o seu pensamento? O sinal de pontuação que indica uma interrupção na fala é a reticências. Já no 10, você deve observar o contexto e responder. Por que foi empregado ponto e vírgula depois da frase? Vocês são pobres porque são atrasados. Ponto e vírgula tem quase a mesma função de uma vírgula. Porém, o ponto e vírgula tem uma pausa maior do que a vírgula. Então, é porque, para introduzir a próxima oração, houve uma pausa maior do que a pausa de uma vírgula. Portanto, foi utilizado ponto e vírgula. É simples. A democracia é simples. Um homem, um voto. E a maioria decide. Um homem, um voto vem depois de 2 pontos. E, no final, nós temos um travessão. Está isolado por uma pontuação. O termo destacado, neste enunciado, foi empregado entre dois sinais de pontuação. O que justifica esse emprego? Os 2 pontos foi empregado para introduzir um aposto. Trata-se de um aposto. Então, nós vamos marcar aí a letra A. 12. O aposto e o vocativo são termos bastante parecidos. Um explica, o outro chama. Fique atento às sentenças a seguir, em seguida marque a alternativa correta. Primeiro, eu vou morrer, vou. Geninho, Paulinho, Laurinha, todos eram frutos do preconceito. Terceiro, você não vai morrer nunca, rapaz. Somente na sentença 1 aparece o vocativo? Não. Vocativo aparece na 1 e na 3. Em todas elas apresenta aposto, aparece aposto? Não. Só na 2 que apresenta o aposto resumidor com o pronome indefinido todos. Em todas elas aparece o vocativo? Não. Somente na primeira e na terceira. Na sentença 2 aparece aposto especificativo? Não, o aposto é resumidor com um pronome. Então, somente a alternativa C, em que aparece vocativo nas sentenças 1 e 3, é que está correta. 13.
Observe a função sintática dos termos destacados entre parênteses e marque a alternativa cuja resposta está incorreta. Meu filho é um vocativo, portanto está correta. Florencio Carlos, professor de música, é um aposto porque se refere ao professor. Luiz Fernando, um hemofílico, é um aposto porque especifica o Luiz Fernando. Eu quero me casar, mãe. Eu não quero me casar, mãe. Mãe é um vocativo. Meu professor de literatura, o Pedro, participou de um concurso. É um vocativo? Não, ele é um aposto, porque está especificando quem é o professor de literatura e não está chamando o professor. Então, queridos alunos, finalizamos a nossa correção e vamos para a revisão de conteúdos sobre aposto e vocativo. Quem ainda tem dúvidas, preste bastante atenção na explicação para que, ao baixar a atividade proposta no site, você possa fazer com bastante tranquilidade e calma, mas se tiverem dúvidas, também podem nos recorrer. Vamos lá! Aposto. Primeiramente, vejamos o que é um aposto. Observe a frase seguinte. Manuel, português casado com minha prima, é um ótimo engenheiro. Português casado com minha prima está explicando o sujeito da oração. Quem é o Manuel? Esse trecho apresenta um aposto. Observe a próxima. Foram eles, os meninos, que jogaram a bola no seu quintal ontem. Mais uma vez, o trecho aposto. Os meninos explica o termo anterior. Quem foi? Foram eles, os meninos. Eles quem? Os meninos. Podemos concluir, então, que aposto é uma palavra ou uma expressão que explica ou que se relaciona com o termo anterior. Qual é a finalidade disso? Esclarecer, explicar ou detalhar melhor esse termo. Há alguns tipos de aposto. Nós fizemos até uma atividade de relacionar as colunas. Existem 4 tipos de aposto. O explicativo, especificador, enumerador, resumidor. Vamos a cada um deles. O explicativo é usado para explicar um termo anterior. Olha o exemplo. Gregório de Matos, autor do movimento barroco, é considerado o primeiro poeta brasileiro. Autor do movimento barroco está entre vírgulas e explica o termo anterior, Gregório de Matos. Já o especificador, ele vai individualizar, colocar à parte um substantivo com sentido genérico. Olha só, Cláudio Manuel da Costa nasceu nas proximidades de Mariana, situada no estado de Minas Gerais. Minas Gerais ali, ó, é o estado e refere-se, né, especifica Mariana. O enumerador é uma sequência de termos que é utilizado para desenvolver ou especificar um termo anterior. O aluno deve ir à escola munido de todo o material escolar. 2 pontos. Aí eu vou citar os materiais escolares. É um aposto enumerador. Borracha, lápis, caderno, cola, tesoura, apontador e régua. Já o resumidor, ele resume termos anteriores. É sempre um pronome indefinido. Observe, funcionários da limpeza, auxiliares, coordenadores, professores, todos devem comparecer à reunião. O pronome todos resume os termos anteriores. Então, é um pronome, é um aposto resumidor. O vocativo. O vocativo é muito fácil de identificar, porque ele é uma invocação, ele é um chamamento. Amigos, vamos ao cinema? Tá doida para sair, né? Então, amigos é um vocativo. Lindos, nada de bagunça no refeitório. Lindos é um vocativo. Os termos amigos e lindos são vocativos usados para se dirigir a quem escuta, de formas ou intenções diferentes, como nos períodos anteriores, a utilização de substantivo na primeira frase e de um adjetivo na segunda frase. Podemos concluir,
Vocativo é a palavra, o termo, expressão utilizada pelo falante para se dirigir a um interlocutor por meio do próprio nome, de um substantivo, adjetivo, que é uma característica, ou o apelido. Bom, queridos alunos, chegamos ao final da nossa videoaula. Esperamos que vocês tenham compreendido tudo que foi passado, todo o conteúdo. E se por acaso vocês tiverem dúvidas, podem pedir ajuda e auxílio. Nós estamos aqui à disposição para atendê-los, ok? O estudo alimenta a mente. Um beijo a vocês, meus alunos queridos. Estamos com saudades. Tchau! Tchau!